Não se desenvolve um país sem que o seu povo seja desenvolvido. E um povo só se desenvolve, todos sabem, através da educação. Também todos sabem que a educação no Brasil vai de mal a pior. Nunca foi boa e está cada vez pior. O futuro ministro da Educação do presidente eleito Bolsonaro tem sinalizado com algumas questões que talvez sejam importantes, como, por exemplo, tentar chegar no ensino de excelência, a questão da disciplina em sala de aula, que é fundamental. Já dizia Goethe, primeira ordem depois da justiça, porque sem ordem não tem justiça, não tem saúde e não tem educação. Há pouco tempo, há dias atrás, Porto Alegre, durante uma semana, 3 ou 4 professoras foram agredidas por alunos ou mães de alunos. Isso é inadmissível. Não se faz educação assim. Não se faz educação sem um mínimo de disciplina. No entanto, outras questões terão que ser revistas. Por exemplo, a questão da escola sem partido, que eu não vou tocar nesse tema agora, mas será objeto de outro vídeo. A questão do construtivismo, do Paulo Freire, do método Paulo Freire, que também será objeto de outro vídeo, não será objeto desse. Por quê? Porque eu acho que o mais fundamental na educação, para chegar à excelência na educação, que é o fim educacional, é buscar a excelência, lá na universidade, há que se ter excelência lá no ensino médio e no ensino fundamental. E nós aqui estamos com uma ideia invertida. Por quê? Veja, todos vocês têm visto em algumas reportagens, jornais, televisão, que lá no interior do estado, de algum estado, as crianças do ensino médio fundamental não puderem ir à aula porque faltou luz, porque a fiação está em péssimas condições, faltam professores. Em outros locais, em outros municípios, tem colégios adequados. Mas eu pergunto, se você vai em Porto Alegre, numa agência do Banco do Brasil, se você vai no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, ou qualquer lugar do interior, de qualquer lugar do Brasil, onde tem uma agência do Banco do Brasil, é a mesma, o mesmo layout, só muda o tamanho. Eu pergunto então, por que em relação às escolas há que ser essa diferença? Nada contra banco, mas por que em relação ao banco tudo tem que ser direitinho, perfeito em qualquer lugar? E em relação à escola não? Onde está o problema? No meu entender, a nossa revolução educacional passa por uma mudança constitucional. Eu explico. No artigo 211 da Constituição, diz em seu caput o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, seus sistemas de ensino. Lá no parágrafo 2º, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. No parágrafo 3º, os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. É isso que tem que ser mudado. Eu penso que o ensino médio e a educação infantil podem continuar com os municípios e com os estados. O ensino fundamental não, tem que passar para a União, para que exista
uma questão uníssona, onde todos os colégios só mudarão de tamanho, mas terão o mesmo, não só o mesmo currículo educacional, mas o mesmo sistema. Aí você vai dizer, pô, você está sonhando. Não estou sonhando, não. Isso já existe no Brasil. Colégio militar. Em qualquer colégio militar que você vá, é o mesmo. Mesmo currículo, mesmo sistema, mesmo uniforme. E funciona. Não estou dizendo aqui, evidentemente, que o ensino tem que ser militarizado. Não, é este para os colégios militares e as academias militares. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo também que quando se requer disciplina no ensino, tem que ser disciplina militar. Não. Agora, que há que se ter uma unicidade, sim. Porque já se provou que pode acontecer, porque já existe. Já se provou e que essa existência, ela funciona e cria um sistema de ensino de excelência. E é isso que nós estamos precisando. A questão da discussão de escola sem partido, da questão do construtivismo, da questão do método Paulo Freire, são fundamentais. Agora, nada vai funcionar se não houver essa modificação constitucional no sentido de que os ensinos fundamentais passem para a União, no meu modo de ver, e aí sim, os colégios todos tenham não só o mesmo currículo, mas fundamentalmente o mesmo método de ensino. Eu estou falando aqui de método de ensino, assim como é no colégio militar. E não precisa ser militaresco, evidentemente que não, mas mesmo método de ensino. E isso já se provou que funciona e pode existir porque já existe. Sem esta revolução educacional, não conseguiremos modificar a educação no Brasil. Por quê? E essa revolução só existirá através de uma reforma constitucional.